Bom, um dos eventos mais importantes da história do Brasil é a proclamação da República, uma vez que ela mudou o tipo de regime vigente no país. Antes de entender a proclamação em si, é preciso que a gente veja alguns antecedentes que caracterizaram a crise da monarquia. Várias questões fizeram com que a monarquia entrasse em crise. A primeira delas é o fortalecimento dos militares. Até a Guerra do Paraguai, o exército militar brasileiro não tinha tanta força, não era tão forte, não era tão prestigiado. Mas após a vitória do Brasil na Guerra do Paraguai, os militares ganharam grande influência no país. E, ao mesmo tempo, alguns jovens oficiais que ensinavam em escolas militares entraram em contato, seja ouvindo falar ou até mesmo alguns que tinham a oportunidade de estudar na Europa, entraram em contato com uma teoria, uma corrente de pensamento divulgada na época, que era a positivista. O positivismo foi proposto por Augusto Comte e defendia que a ordem levaria ao progresso, né, ao estado positivo da nação, ao grande desenvolvimento da nação. E a monarquia, para eles, começava a representar um entrave, uma vez que ela estava associada a estruturas consideradas obsoletas, antigas, ultrapassadas, como a escravidão, o predomínio de uma economia agroexportadora, e o positivismo defendia para que houvesse também um grande desenvolvimento das atividades industriais. Então eles começaram a ficar muito insatisfeitos com a monarquia e começaram a pensar que o único meio de promover o progresso do Brasil, chegar no estado positivo, seria por meio da República. Ao mesmo tempo, havia a questão religiosa. A igreja e o Estado, eles estavam unidos, ainda não havia essa separação. Isso dificultava muito na questão da igreja se submeter às determinações papais lá na Europa. Então, começou também a haver um desejo pela separação da igreja com o Estado. E, além disso, o republicanismo ganhou mais força no país. É importante destacar que os movimentos republicanos não são de agora. Eles vêm ocorrendo ao longo de toda a história do Brasil, mas agora eles ganham mais importância, uma vez que vários setores influentes começam a apoiá-lo. O primeiro deles são os republicanistas históricos, que defendiam a República, e publicaram o Manifesto Republicano. Aliás, eles publicaram esse manifesto um dia depois do aniversário de Dom Pedro, então, assim, claramente estavam provocando a monarquia. E também a gente fica pensando, os cafeicultores apoiavam o federalismo, principalmente os de São Paulo. O federalismo seria você descentralizar, o poder político estava centralizado no Rio de Janeiro para todo o Brasil, então as províncias seriam transformadas em estados também, cada estado teria mais autonomia, seria mais forte. E os cafeicultores se apoiavam no fato de que São Paulo era das províncias que mais produzia riqueza no Brasil. E grande parte dessa riqueza não ficava em São Paulo. Ela ia para o governo central através do pagamento de impostos, e como o governo central ele fazia troca de favores com outras localidades, grande parte desse dinheiro acabava indo para outras províncias. Então os cafeicultores paulistas começaram a falar, peraí, a gente quer esse reconhecimento, a gente quer a nossa riqueza de volta. Então eles começaram a apoiar o federalismo e aderiram à causa republicana também. Além disso, a gente não pode esquecer dos republicanos de 14 de maio. Os republicanos de 14 de maio era aquela elite agrária mais antiga, principalmente os senhores de engenho, que possuíam escravos. Só que com a Lei Áurea, que aliás foi assinada no dia 13 de maio, eles perderam os seus escravos e também capital investido nessa mão de obra. E eles reivindicavam uma indenização por todo esse investimento perdido. Entretanto, eles não a receberam.
Então eles começaram a falar, não vale mais a pena apoiar um sistema, um regime em que não indenizou a gente como a gente queria e nem tem mais a mão de obra que não apoia nem mais a mão de obra que era essencial, né, para gerar riqueza para eles. Então eles também começaram a apoiar o republicanismo. Só que ainda que vários setores do Brasil apoiassem isso, haviam diferentes visões. Enquanto para os militares a república era uma mudança necessária para que houvesse o progresso do país, para os cafeicultores a república era apenas um ajuste às mudanças que vinham ocorrendo no Brasil há muitos anos atrás. Então tem essa diferença que merece a nossa atenção. Bom, aconteceram vários movimentos até que em 15 de novembro de 1889, foi proclamada a República no Brasil, num movimento liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Aqui fica importante a gente destacar alguns pontos. A República foi proclamada, ou seja, não teve uma guerra para que ela fosse instituída no Brasil. Não havia, então, pessoas dispostas a lutar pela monarquia, porque a monarquia já estava muito enfraquecida no Brasil, muitos setores influentes estavam apoiando a República, a monarquia tinha perdido muito prestígio. E então não houve uma grande defesa. Então a República ela acabou acontecendo como um certo ajuste, adequação às mudanças que realmente iam ocorrendo, como os cafeicultores previam. Além disso, o Deodoro da Fonseca, ele era um militar muito influente. E, aliás, coloquei aqui uma imagem da proclamação. Ele era um militar muito influente, mas é interessante notar que ele não era um republicano histórico. Para ele, na verdade, o problema não estava na monarquia em si, no regime político que era vigente no Brasil, mas sim no governo. Mas, vendo que tinha uma grande agitação política entre os militares e ele temendo que houvesse uma separação entre eles, uma ruptura, ele falou, não, tá bom, eu vou liderar o movimento e a gente vai proclamar a República. E a República foi proclamada. Coisa que a gente precisa comentar é o seguinte, a República, a proclamação da República, ela pode ser vista como um golpe de Estado. Golpe de Estado porque ela foi um acontecimento que não estava previsto na Constituição e também foi liderado por militares. É claro que esses militares tiveram apoio dos cafeicultores e de republicanos históricos também. E o primeiro presidente brasileiro foi o Deodoro da Fonseca, o mesmo que liderou o movimento de proclamação da República. Ele assumiu em caráter provisório em 1889 e em 1891, quando a Constituição ficou pronta, ela foi promulgada pela Assembleia Constituinte, ele foi eleito pelos constituintes e como o presidente do Brasil. É importante lembrar que ele foi eleito indiretamente, certo? Ele não foi eleito pelo povo. Então, a gente pode citar a Constituição de 1891 como uma marca do seu governo. Além disso, houve uma reforma financeira do ministro Rui Barbosa, era o ministro da Fazenda na época, que foi emissionista. No período, havia baixa circulação de papel moeda no Brasil, por conta da abolição da escravidão e do aumento do trabalho livre, assalariado e outros fatores. Com isso, ele pensou, bom, eu vou aumentar a produção de emissão de papel moeda para que a população tenha condições de investir em atividades produtivas, como a indústria, que ajudariam no desenvolvimento econômico nacional. Entretanto, a sua proposta não saiu como ele esperava. O povo ele passou a aplicar o dinheiro em atividades que geravam riqueza de maneira mais rápida, mas que não necessariamente contribuíam para o crescimento econômico do Brasil, que foram aplicar em especulações no mercado financeiro, imobiliário, ou até mesmo investir, apostar em corridas de cavalo.
E com isso, a valorização do dinheiro brasileiro não acompanhou a crescente emissão de papel moeda. E o poder de compra desse dinheiro diminuiu, gerando uma crise inflacionária que ficou conhecida como crise do encilhamento. Encilhamento faz uma alusão à prática de preparar os cavalos para as corridas, né, que era uma das atividades que as pessoas passaram a investir o dinheiro. Bom, além disso, como a reforma financeira ela privilegiava a indústria, ela não atendia muito e não incentivava muito a produção cafeira de São Paulo, e a maior parte da Assembleia era formada por cafeicultores paulistas, esses cafeicultores começaram a ficar insatisfeitos. E um monte de coisa foi acontecendo, até que a Assembleia ela decidiu estabelecer a lei de responsabilidade do presidente, que determinava quando ele poderia ser deposto, né, caso ele fizesse algo. E o Deodoro da Fonseca achou que isso fosse uma tentativa de limitar o seu poder, de tirá-lo do poder. Então ele entrou em confronto com o Congresso. Ele tentou usar sua força para fechar o Congresso, mas ele não teve o apoio que ele esperava, mesmo dentro dos militares, e isso acabou gerando uma revolta que foi chamada de Revolta da Armada. Os insatisfeitos com Deodoro, né, que começaram a se opor a Deodoro, apontaram a Armada e a Marinha, apontaram os canhões ao Rio de Janeiro. E com isso, o Deodoro acaba renunciando. Bom, com isso, assume a presidência do Brasil o seu vice, o Floriano Peixoto. A Constituição Brasileira de 1891 dizia que se o presidente ele saísse do governo no seu primeiro ano de mandato, já que o primeiro ano de mandato oficial do Deodoro foi em 1891, o vice deveria convocar imediatamente novas eleições. Entretanto, ele não convocou eleições, porque ele se apoiou numa parte da Constituição, que é chamada de dispositivos transitórios, em que diz o seguinte, que o presidente e o vice deveriam terminar o seu mandato. Só que isso ficou ambíguo, foi mal escrito. Na verdade, era para falar que o presidente e o vice deveriam terminar, né, mesmo teoricamente, o mandato, para que mesmo depois que eles saíssem, eles não assumissem imediatamente outro cargo político. E o Floriano Peixoto falou, não, tá escrito aqui que eu tenho que terminar meu mandato, então eu vou terminar. Daí isso gerou um confronto entre os chamados legalistas. Os legalistas eram aqueles que seguiam a Constituição, só que ao mesmo tempo o Floriano teoricamente também seguia a Constituição, e os jacobinos que apoiavam o Floriano Peixoto. O Floriano Peixoto, ele foi responsável por consolidar um novo regime no país. E aconteceram dois eventos que marcaram o seu governo, que foi a Revolta da Armada, no Rio de Janeiro, e a Revolução Federalista, no Rio Grande do Sul. A Revolta da Armada, ela é parecida com a que aconteceu no Deodoro da Fonseca. Imediatamente, quando ele falou que não convocaria eleições, o povo ficou, os legalistas principalmente, ficaram insatisfeitos e falaram, vamos fazer igual a gente fez com Deodoro, a gente aponta os canhões da Marinha para o Rio de Janeiro e ele vai renunciar. Mas o Floriano não foi igual ao Deodoro. Ele falou, quer saber? Eles estão fazendo assim, então vamos apontar os nossos canhões para a Marinha também. E daí começou uma guerra entre eles, uma disputa de tiros, até que teve que ter interferência de outros países. Eles falaram, olha, vocês querem continuar lutando? Tudo bem, mas lutem em outro lugar, né? Aqui é a sede do governo, não tá dando. E acontece que a Revolta da Armada acabou se unindo à Revolução Federalista no Rio Grande do Sul. A Revolução Federalista no Rio Grande do Sul começou quando o governador
do estado determinou que ele poderia ser reeleito. E nenhum outro estado tinha reeleição para o governador na época. Cada estado tinha sua autonomia, sua constituiçãozinha local, né, suas leis próprias. E ele determinou isso, e muitas pessoas ficaram insatisfeitas. Então começou uma guerra por lá. E o Floriano Peixoto, ele acabou conseguindo apoio de São Paulo, e também ele conseguiu principalmente apoio de São Paulo, que foi decisivo para ele conseguir ganhar essas revoltas. E ele conseguiu renovar todo o seu arsenal de guerra. Aliás, muitos chamaram essa proposta dele de comprar novos materiais de guerra de marinha de papel, porque eles acreditavam que isso não ia dar certo. Mas deu, ele conseguiu comprar na Europa navios, armamentos de guerra, e conseguiu vencer a Revolução Federalista no Rio Grande do Sul e a Revolta da Armada. E com isso, como ele conseguiu vencer, ele consolidou um novo regime, ele foi chamado de Marechal de Ferro. Nesse contexto da Revolta Federalista, havia os federalistas e os castilistas. Os federalistas eram contra a nova determinação do governador. E eles acabaram tomando, eles foram avançando e tomando vários territórios, eles acabaram tomando a antiga cidade de Desterro. E lá houve combates, depois o Floriano Peixoto, quando ele conseguiu terminar com toda a guerra, tudo e tal, e a cidade de Desterro, ela foi transformada, hoje em dia o seu nome, em Florianópolis. E muitos acham que a cidade de Florianópolis é chamada por Florianópolis porque o Floriano Peixoto falou, essa cidade vai se chamar Florianópolis. Mas não, foi um grupo de políticos catarinenses que decidiram mudar, alterar o nome da cidade para homenagear o Floriano Peixoto. Bom, ele continuou governando e no final do seu governo, quando abriram as novas eleições, os cafeicultores apoiaram o presidente, ele apoiou outro, e ele não gostava muito do presidente que os cafeicultores apoiaram, então muita gente acreditava que ele ia dar um golpe, ficaram ele esperando dar o golpe, mas ele não deu o golpe, ele foi se recolher lá no interior do Rio de Janeiro, e o novo presidente conseguiu assumir, mas daí isso fica para depois. Uma outra coisa que a gente precisa comentar é da Constituição de 1891. Eu já comentei um pouquinho dela brevemente no governo do Deodoro, mas a gente não comentou as características dela. Ela foi a primeira promulgada da história brasileira. Ou seja, organizou-se uma Assembleia Constituinte e os deputados conseguiram construir essa Constituição e tudo tal. Ela não foi outorgada, igual aconteceu no governo de Dom Pedro I, que ele outorgou a Constituição. Então, ela é a segunda Constituição da história brasileira, mas a primeira promulgada. E havia algumas modificações. O voto que era censitário, ele passou a ser universal, então se ampliou o direito de voto, ainda que as mulheres e os analfabetos estavam excluídos do voto. Determinou-se o Brasil como uma república federalista, ou seja, com estados e tudo mais, até que ela ficou conhecida como Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. Então, aqui a gente consegue ver que a Constituição foi muito inspirada na federalista dos Estados Unidos, propriamente, né? E, além disso, ela é presidencialista. O presidente já tinha um mandato definido de 4 anos. E outra coisa que eu acho importante a gente destacar é que houve a separação, tá muito grande, da igreja do Estado e do Estado. Então, conseguiu separar. Então, a igreja não estava mais subordinada ao Estado e vice-versa. E vai uma última coisa que é muito importante da gente lembrar, que é o seguinte,
A Constituição de 1891, ela não se preocupou com questões sociais, ela apenas organizou o país politicamente para se adequar e se preparar para esse novo regime.